Graça e paz, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Retornamos aqui para darmos continuidade à nossa leitura no primeiro livro histórico, que é de Josué. Hoje, capítulo 16, 17 e 18, nós vamos dar continuidade aqui à leitura sobre a repartição das terras, Deus cumprindo, a promessa aí, através de Josué, dividindo a terra, como lhe foi prometido, amém? Nós vamos ler aqui o capítulo 16, as heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel saiu a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Heron, de baixo até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, e foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote, Adar até Bet-Heron, de cima, e saiu este termo para o ocidente, junto a Mimetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoá, e desce desde Janoá a Atarote, e Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Miquemetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés, e tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Efraim. Era estas cidades no meio das cidades Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam a Aser, e pelo oriente a Issacar. Porque em Issacar e Assar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean,
e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: porque me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartiram entre 7 partes. Judá ficará no seu termo, e a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdote do Senhor é a sua parte. O sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, Ruben e a minha tribo de Manassés tomarão a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte. Subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Tarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Heron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está de frente de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Criate Baal, que é Criate Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Criate Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa.
E descia este tema até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. E então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía a Gelilote, que está de frente da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até o lado de fronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque, Quesis, e Bet-Arabás, e Maraim, e Betel, e Avim, e Parã, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, Beerote, e Mispa, Sefira, e Mosa, e Requém, e Irpel, e Tarara, Ezela, Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gebeá, e Criate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós finalizamos hoje a leitura do capítulo 16, 17 e 18, né? Ainda contendo a repartição das terras, né? Segundo a promessa do Senhor, que foi feita através de Josué, amém? Então, né, há uma promessa também para a tua vida. Deus tem uma herança para você, Deus tem uma coroa de vida eterna preparada para todo aquele que vencer até o fim, amém? Então vamos ficar firmes nesta promessa, quer aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará, né, com certeza, assim como ele foi para o céu, ele voltará também, né, com seus anjos em glória, né, e com a sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele virá em duas fases. A primeira, nem todo olho verá. Ele virá no abrir e piscar de olhos, 9 milésimos de segundo, né? O Senhor voltará para buscar aqueles que estão com azeite nas suas lamparinas, aqueles que estão como as virgens prudentes, aguardando um noivo, ainda que ele venha tardar, e aqueles que estão, né, com as suas vestes embranquecidas no sangue dele, né, estão vigiando, estão guardando, né, as coisas do seu Senhor, aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você fazer, para você realizar. Você que está procurando, né, santificar a tua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né? É necessário que você tenha mudança, transformação, que você seja verdadeiramente uma nova criatura. É esses que vão subir, eu creio e tenho certeza, no abrir e piscar de olhos, se estiverem vivos nesse tempo. Senão, eles ressuscitarão primeiro, né? Os mortos vão ressuscitar primeiro ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, do alarido, né? Os mortos, segundo a palavra do Senhor, ressuscitarão primeiro. E nós, aqueles que estiverem vivos, né, serão arrebatados nos ares. E os que ficarem, irmãos, né, aí não tem o que fazer, terão que dar a vida, né, mostrar com o seu sangue, com a sua vida, que merecem a salvação. Vão dar de cara com o anticristo, né, vão viver a grande tribulação e vão ter que dar, né, a sua vida, mostrar que merecem realmente a salvação, porque se receberem a marca, né, da besta, né, na mão, na testa, como diz lá em Apocalipse, né, não tem mais jeito, né, perderão a sua salvação. Então é melhor você levar a sua cruz agora, carregar agora, né, não é pesado os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, diz as Santas Escrituras. Então, você consegue sim, com a ajuda do Deus Espírito Santo, que te dá graça, né? Fugir de toda aparência do mal, resistir ao diabo, né? E você consegue sim trilhar um caminho certo diante do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer a Deus
por mais esta conquista, né, bênção e vitória de termos lido a sua palavra no dia de hoje, segundo o propósito que nós temos em 2025 de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Lemos toda a palavra de Deus, conhecemos ela, para depois disso nós também meditarmos nela, fazermos um estudo, né, um devocional, né, mais amplo, através de compêndios, dicionários bíblicos, através de autores, né, que se debruçaram diante da palavra de Deus, gastaram seu tempo, a sua vida, né, traduzindo as Santas Escrituras, né, do grego, do hebraico, procurando ver, né, da melhor maneira possível, né, uma forma de você e eu entendermos, né, a palavra de Deus, né? Então existem muitas literaturas boas, né, literaturas fidedignas, que nós podemos nos debruçar e aprendermos mais da palavra do Senhor, né? É necessário que nós venhamos conhecer a Deus a cada dia mais e mais, né? Busquemos em conhecer ao Senhor, porque isso é a vontade dele, né? Então isso também está colocado na palavra de Deus, que nós vamos ver mais para frente, né? Nos livros que estão adiante de nós, que Deus, né, fala de nós buscarmos o seu conhecimento e a sua palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez neste dia, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui em pé diante do Senhor, crendo em o nome do Senhor Jesus Cristo, na bênção, na vitória, que estamos, Senhor, meu Deus, protegidos, amparados, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor, para que no devido tempo, ó Pai querido, Deus amado, o Senhor nos exalte, ó Pai. Vai em nome de Jesus Cristo, Senhor, diante de nós, quebrando, Pai, as portas de bronze, pedaçando os ferrolhos, todo inimigo que tem se levantado sem motivo, sem causa, sem razão, todas as armas forjadas, meu Pai, laços dos passarinheiros, Senhor, venham ser repreendidos pelo poder que há neste nome, ó Pai querido, Deus amado. Ori calabaxo de mi calabaçu de canta labaxeia, e calabaçu de comanagaçu de caixa labarras de canta labadaia, e mondocomondacaia sai de canta, em nome de Jesus Cristo, oh manai de calabaçu de comanagaçu de cai, está repreendido todo mal, está repreendido toda a malignidade, toda obra contrária, palavra de maldição, oração contrária, em nome de Jesus não prevalecerá, Senhor. Nós somos mais que vencedores, Pai, por Cristo Jesus, Senhor. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor, meu Deus, que nos coloca em honra diante dos nossos inimigos, adversários, diante daqueles que não creem em Ti, na Tua palavra, Pai, diante daqueles que servem a deuses estranhos, Senhor, meu Deus querido, Deus amado. Nós declaramos a vitória, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, igreja que caminha vitoriosamente rumo ao céu de glória, a eclésia, a igreja que foi tirada para fora deste mundo, Senhor, que jaz no poder do maligno, Senhor. Nós somos tirados para fora do pecado, nós somos tirados para fora do lamaçal do pecado, do charco de lodo, para sermos uma nova criatura lavada e remida no teu sangue, meu Pai, para sermos um vaso escolhido, um instrumento nas tuas mãos, Senhor, e operando o Senhor, ninguém impedirá, agindo Deus, ninguém impedirá. É a vontade de Deus sobre as nossas vidas, é a vontade de Deus sobre a tua vida. Ori calabaxo de mi calabaçu de canta labaxeia, e nós declaramos a soberania de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus, operando diante de todo mal, diante de toda obra contrária, feita nas caladas da noite, nas portas do cemitério, nas encruzilhadas. Nós declaramos a vitória. Não tem maldição, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria que pegue em nós, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está aí fora, operando o seu mal, operando a sua malignidade. Ori
Oricalabachurimi calabaçu decanta labacheia. Sai doença, sai enfermidade, sai aquilo que não é da vontade do Senhor, sai daquilo que não é permissão do Senhor, porque tudo aquilo que Deus permite tem um propósito, tem uma finalidade, e não é para a morte, é para que a glória de Deus se manifeste, é para que nós sejamos curados, sarados e libertos de todo o poder do mal, é para crescimento, é para vitória. Mas aquilo que vem do diabo não, é para matar, é para roubar, é para destruir, está repreendido agora. O Senhor veio para desfazer toda a obra do mal, todo o poder das trevas. Seja colocado em liberdade. Sai demônio, sai espírito de opressão, sai espírito de depressão, sai espírito de angústia, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai dele, sai dela. Em nome de Jesus, abre a mente, Senhor, abre empreendimento dele, dá espírito de sabedoria, espírito de revelação, ilumina os olhos do entendimento dele. Tira as escamas dos olhos, destampa os ouvidos, Senhor. Batiza com fogo, batiza com Espírito Santo, enche ele, enche ela da tua graça, enche ela da tua presença e do teu poder, Senhor. Oricalabaxo decanta, e mandou comanda caia, sai decanta labaçu de comanagaçu decai, e mandou comanda caia, sai decanta, sai agora todo mal, toda malignidade, todo o poder das trevas que sai em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, aleluia, meu Deus. Oh manacho e deco managaçu decai. É vitória, Senhor, é vitória diante de todo mal, é vitória diante de todo empecilho, diante de todo embaraço. Aquilo que é nosso, solta em nome de Jesus. Seja liberada a bênção do Senhor, a vitória de Deus, aquilo que já é nosso, oh, por nosso direito, por nossa herança, que já foi conquistado na cruz do Calvário, é nosso direito, é nossa herança. Meu Deus querido, Deus amado, olha aí, Pai, esses documentos, esses papéis sendo liberados, meu Deus, o Senhor no controle, o Senhor na direção, o Senhor abrindo porta onde não tem porta, criando caminho onde não tem caminho, o Senhor gerando no mundo espiritual aquilo que não existe, para nos conceder a bênção e a vitória, o Senhor dando dupla honra. Alabaxurimica, alabaçu decanta, alabaxeia. Um Senhor dando dupla honra, meu Deus querido, Deus amado, oh glória, alai, xanai, decanta labacheia, o Senhor intervindo em causas humanas, alabaxurimica, alabaçu decanta labacheia, movendo as águas, derraço e decomanagaçu decai, toda panela sendo dissipada, sendo colocada por terra, as panelas dos filisteus, a panela dos samaritanos, xarabaxurimica decanta, aqueles que não querem ver a bênção, a vitória minha e tua, serem envergonhados pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor fazendo confusão, criando confusão na mente deles, nos pensamentos deles, e eles mesmos se matando uns aos outros. Porque o Senhor é o Deus que confunde, meu Pai, o inimigo, o adversário nas suas obras contrárias, nas suas obras malignas, nas suas arquitetações. O Senhor, meu Deus, dá vitória, Pai, ao teu povo, à tua igreja, aqueles que esperam em Ti, aguardam em Ti, estão com seus olhos postos em Ti, eleva os seus pensamentos diante do Senhor, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, e de tudo que nela há, o Deus que dá vida e que tira a vida, o Deus que exalta, mas também que abate, o Deus decanta, que acrescenta anos de vida. É este Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, é um Deus grande para com aqueles que o invocam em espírito e em verdade, meu Pai. Glorificado, exaltado o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que não nos deixe envergonhados, nem confundidos diante daquilo que cremos, diante daquilo que acreditamos, da nossa fé em Ti, meu Pai.
Assim como o Senhor não deixou Moisés envergonhado diante dos inimigos daquela terra, assim como o Senhor não deixou Josué envergonhado diante dos inimigos daquela terra, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu através dos teus servos, o Senhor pelejou por eles, guerreou por eles, o Senhor, meu Deus, colocou por terra, o Senhor deu força, deu graça, o Senhor até mesmo para o sol, para o seu povo guerrear, meu Pai. Malachuri calabachuri me calabaçu de canta labacheia, e calaço e de comanagaçu de cai. É pela fé que nós cremos na bênção, na vitória, no suprimento, na provisão, no escape, no livramento. É pela fé que nós cremos num Deus que supre, que manda, que envia, que toca o coração do que tem para dar o que não tem, no Deus que traz existência. Lachuri calabaçu de canta labacheia, meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, meu Pai, e nós te agradecemos desde já, meu Deus, pela bênção, pela vitória. Lachuri calabachuri me calabaçu de canta. Glória, recebe a nossa adoração, meu Pai, recebe a nossa oração como incenso agradável. Senhor da glória, Deus dos exércitos, Jeová de Sabaote, Ori calabachuri me calabaçu de canta, Yeshua Hamashia, Deus Emanuel, a Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, meu Pai. Seja bem-vindo, Pai, Filho, Deus Espírito Santo, porque esta casa é Tua, este lugar é Teu, Senhor. E só o Senhor é Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande bênção, por tão grande salvação, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, amém? O poder no nome de Jesus. E se você crê, tu farás as mesmas obras que Ele fez e muito mais. Amém? Não duvide do poder de Deus, não duvide das coisas do Senhor, O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem, amém? Há entre os céus e a terra muitas coisas que a sua mente não pode imaginar, A nossa vã filosofia não pode entender, Então, tem coisas que são pela fé. Eu sinto, eu vivo a presença de Deus em mim, Então, foi há 28 anos que o Espírito Santo me encheu da sua presença. No primeiro dia que eu reconheci Jesus, o meu Senhor e Salvador da minha vida, 5 de novembro de 1995, eu confessei a Ele como meu Senhor e Salvador. Entreguei a minha vida nas mãos dEle. Ele veio e me possuiu. E está aqui até hoje, me ajudando, me dando graça. Eu sei como eu era e como eu sou hoje. A mudança, a transformação, as obras que Deus fez na minha vida. Não digo somente financeira, material, porque Deus é o Deus que abençoa no nosso servir a Ele, na nossa caminhada diante dEle, Aquilo que Ele achar que nós devemos ter, Ele vai nos dar, Ele vai nos abençoar, até mesmo o que nós não pedimos, Ele nos concede. Eu não tinha uma casa, hoje eu tenho uma casa dada pelo Senhor. Achava que era impossível, mas para Deus nada é impossível, Então, vamos servir ao Senhor com fé, com amor, com alegria, Não importa o ministério que você esteja, a placa não salva, quem salva é Jesus Cristo, amém? Nós somos servos de um único Senhor, há um só Espírito, há um só Senhor e há um só Salvador. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos para aquilo que lhe apraz, amém? Então, não vamos fazer acepções de pessoas, Deus não olha a cor, porque senão não estaria aqui, Deus não olha, o cabelo, os olhos, se você é baixo, é alto, é magro,
Não, Deus olha o teu interior, o teu coração. Amém? Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas todo homem, toda mulher, toda pessoa que faz o que é certo, o que é justo, que tem um coração bom, né? Foge da aparência do mal, resiste ao diabo, né? Foge das coisas erradas, né? Não se agrada, não folga com a injustiça, esse lhe é agradável. Amém? Então que Jesus te abençoe. Eu sou o pastor Giovanni, né, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, né? E eu te desejo um dia de bênção e de vitória. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.